boa noite a todos. Vou iniciar fazendo a leitura do livro Fonte Viva, do nosso querido professor Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, a lição 136, Vivamos calmamente. E Emmanuel cita a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11. Que procureis viver sossegados. Que procureis viver sossegados. Então nos diz Emmanuel: viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introduções à porta do inferno, criado por eles mesmos. Não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Então, meus irmãos, façamos a nossa prece para a abertura dos nossos estudos dessa noite. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui reunidos. Obrigado, porque a Tua misericórdia nos trouxe até aqui. Obrigado pela bênção da doutrina espírita. Obrigado pela oportunidade do estudo e obrigado pela oportunidade do trabalho. Que possamos estar com os nossos pensamentos e nossos sentimentos envolvidos pelo Teu amor e que possamos juntos vibrar pelo nosso irmão responsável pelos estudos da noite, para que ele possa, inspirado pelo Teu amor, inspirado pelo Teu Evangelho, nos trazer os ensinamentos de que tanto necessitamos. Abençoa a Pingo de Amor, abençoa os trabalhadores, abençoa aos assistidos e abençoa os nossos estudos dessa noite. E assim, Mestre Jesus, seja pois em Teu nome, em nome dos guias e protetores espirituais desta casa e acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciados os estudos e trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, boa noite a todos vocês. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os bons espíritos permaneçam conosco, nos envolvendo, nos trazendo paz, nos trazendo harmonia e um pouquinho de calor espiritual, né? O frio tá grande que chega até a congelar o cérebro da gente, né? A gente fica... Se por acaso eu travar, vocês me ajudem, empurrem, porque é o frio que trava até o raciocínio da gente. Brincadeiras à parte, é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, para a gente estudar, para a gente procurar compreender
e aprender os ensinamentos do Cristo, para que eles se tornem parte de nós, para que a gente consiga realmente vivenciar o Cristo nos nossos dias, né, nos nossos relacionamentos, principalmente nos nossos sentimentos, que eles possam estar repletos do Cristo. E nós estamos aqui na noite de hoje justamente para tentar mais um pouquinho ir compreendendo os ensinamentos do Cristo, mais um pouquinho estudando, e eu conto com o auxílio de vocês, com as vibrações de vocês, com a participação de vocês, para a gente poder caminhar num tema que não é nada fácil, meio audacioso talvez da minha parte. A Yara sempre deixa a possibilidade de a gente escolher o tema. E eu, preguiçoso que sou, o que eu faço? Já que eu estava marcado para na próxima sexta-feira fazer o estudo sobre esse tema, eu falei, então é ele que vai, né? Porque aí a gente já aproveita e já estuda para hoje, já fica estudado para sexta e para sábado também, e assim então fica muito mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu fico perguntando, fico me autocriticando, que audácia, né? Vou fazer uma coisa dessa. Mas vamos lá falar sobre os escândalos. E quando a gente fala em falarmos e estudarmos sobre escândalos, é porque a palavra escândalo é trazida para nós nos evangelhos, lá de Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando a gente vai estudar lá o evangelho, a gente encontra esses evangelistas utilizando essa palavra várias vezes. E o próprio Cristo se utilizou dela, pelo menos está lá no evangelho de Mateus, o Cristo falando para a gente diretamente sobre os escândalos. Lá no Evangelho de João, por exemplo, ele nos conta que o Cristo entra na sinagoga num dia de sábado e ele realiza ali dentro da sinagoga num dia de sábado o que para os judeus era proibido. O dia de sábado deveria ser consagrado totalmente ao Senhor e nada poderia ser feito nesse dia além da adoração ao Senhor. E o Cristo chega e cura um doente e ele é super mal visto pelos judeus porque ele realizou uma cura no dia de sábado. E assim então João diz para a gente que os fariseus ficaram escandalizados com a atitude do Cristo. E de diversas outras passagens, os evangelistas falam para a gente que os judeus, de uma forma geral, se escandalizavam com o posicionamento, com as atitudes do Cristo. E o Cristo se utiliza dessa palavra quando ele diz para a gente, nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 7, quando Jesus diz diretamente para os seus apóstolos: ai do mundo por causa dos escândalos, eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Então Jesus diz isso de uma forma muito firme, muito categórica. Ele diz, ai do mundo por causa dos escândalos. E nós sabemos que essa expressão, ai do mundo, tem força, tem peso, não é isso? Quando a gente diz para uma pessoa, ai de você, né, quer dizer, isso é uma ameaça séria, é sinal de que a coisa pode ficar feia, pode ficar pesada para o nosso lado. E o Cristo então se utiliza dessa expressão, ai do mundo. Olha a responsabilidade, olha o peso, por causa dos escândalos. Perdão, é o frio, eu fico acabando, me atrapalhando. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas, continua Jesus, ai do homem que os cause. Mais uma vez Jesus diz, ai do homem, ou seja, a responsabilidade vai ser grande daquele que causa, que traz o escândalo. E nessa tradução da Bíblia, a gente já encontra ali Jesus dizendo que os escândalos são inevitáveis. Em outras traduções, trazia-se a palavra necessário.
É necessário que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual os escândalos venham. E isso nos trazia uma grande confusão, né? Porque se é necessário que ele venha, por que aquele que o traz, que é veículo para que ele venha, vai ser responsabilizado com essa força, com esse peso? Então isso trazia uma dificuldade de entendimento. E isso vem se resolvendo nas nossas mentes, nos nossos estudos, quando a gente busca as origens. E o que tem sido explicado para nós é que na época do Cristo, na língua que o Cristo falava, uma só palavra tinha diversos significados, servia para diversos significados. Então, às vezes, assim, em determinado momento, uma palavra é utilizada, mas com um significado. Ali na frente, ela é utilizada, mas já com outro significado. A gente precisa se contextualizar, a gente precisa saber o meio que Jesus está falando para a gente compreender qual o significado que ele tem nesse momento. Então, quando Jesus disse, a palavra que Jesus se utilizou na língua dele, serve para ser traduzida para necessário, mas também serve para ser traduzida por inevitável. E para que, então, se o ensinamento do Cristo tenha melhor compreensão, tenha uma lógica melhor, foi trocado, então, em vez de se utilizar a palavra é necessário que o escândalo venha, trocou-se por um significado mais adequado, que é a palavra inevitável. Então, hoje, nós já encontramos os evangelhos trazendo, né? Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que eles venham, mas ai do homem pelo qual os escândalos venham. Então, assim já fica um pouco mais fácil da gente entender quando a gente escuta que é inevitável que o escândalo venha. Mas não é só essa palavra que nos traz um pouco de dificuldade. A palavra escândalo também nos traz uma determinada dificuldade para compreender. Isso porque o significado das palavras vão se alterando ao longo do tempo. A palavra, de repente, ela tem um determinado significado alguns anos atrás, décadas atrás, que hoje já assume um novo significado. Então, da mesma forma, muitas vezes a gente tem que retomar o tempo, a gente tem que voltar para ver lá na origem qual o significado que aquela palavra tinha naquele momento histórico. Hoje, escândalo para nós está associado àquele burburinho, né? Ou então aquele disse-me-disse, aquela fofoca, quando a gente começa a falar muito de um determinado assunto, que aquilo se espalha e não se fala mais de outra coisa, então a gente denomina isso de escândalo, né? Foi um escândalo, ou seja, tomou proporções enormes, todo mundo falava disso. Então hoje, quando a gente fala em escândalo, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é isso, é essa divulgação do mal. Mas na época do Cristo, o escândalo não tinha bem esse significado de hoje em dia, esse tumulto. Escândalo, na realidade, era o mal em si mesmo, e não a propagação na sociedade a respeito dele. Então, o mal, mesmo que ninguém fique sabendo, mesmo que não vire notícia, ele, na época do Cristo, era um escândalo. Fazer o mal só por fazer, mesmo que não fosse divulgado, mesmo que a sociedade não tomasse conhecimento daquilo, por si só já era um mal. Já era um escândalo. Então, quando Jesus diz, né, ai do mundo por causa dos escândalos, ele não está se referindo dessa agitação na sociedade, dessa agitação no meio das pessoas. Ele está se referindo ao mal em si. Ai do mundo pelos males que nós causamos. E Jesus diz, eles são inevitáveis, mas ai do homem pelo qual os males, esses escândalos, vêm. Então, quando a gente busca os significados lá da época do Cristo, a gente começa a compreender melhor.
Eu expliquei alguma coisa ou eu só trouxe mais confusão? Né? Às vezes a gente tenta explicar e só complica, né? Mas qualquer coisa a gente chama outra pessoa para ajudar. É também necessário que a gente tenha em mente isso daqui, a palavra na sua origem, escândalos, desculpem-me a letra, por favor. Eu adoro escrever com giz, mas com essa caneta, realmente a letra ela fica... Escândalos, na época do Cristo também, no dialeto, tinha um significado especial, que era isso aqui. Assim que não deu. Pedra de tropeço. Eu escrevi certo? Esse era o significado da palavra escândalo. Lá na época do Cristo, escândalos, quando Jesus se referia, significava a uma pedra de tropeço, ou seja, tudo aquilo que possa servir de obstáculo ou de queda para alguém. Então, quando Jesus dizia para nós, ai do mundo por causa dos escândalos, ele estava se referindo ai do mundo por causa das pedras de tropeço, ou seja, por causa de tudo aquilo que pode levar qualquer um de nós à queda, ao tropeço, a se desviar da sua caminhada. Oi? A cair, exatamente. E ele diz, é inevitável que essas pedras de tropeço venham. E por que é inevitável que elas venham? Porque que é preciso que se tenha essas pedras de tropeço, esses obstáculos em nossas vidas. Podemos fazer essa pergunta para refletirmos sobre ela. E, evidentemente, quem nos ajuda na resposta é o professor Emmanuel. Adorei essa titularização. Eu, às vezes, fico incomodado de falar Emmanuel, Joana de Ângeles, porque parece que foi meu coleguinha de escola, né? E eles não foram, né? Então, eu fico meio incomodado com essa intimidade com esses espíritos que eu não tenho. Então, quando ele falou professor Emmanuel, eu adorei. Falei, exatamente, é o professor. Jesus é o mestre, mas Emmanuel é o nosso professor. E é Emmanuel, né, esse professor, esse nosso companheiro, que nos auxilia, dizendo para nós que nós devemos nos lembrar que na época do Cristo, o planeta Terra já era um mundo de provas e expiações. Então, aqueles espíritos que acompanhavam ali o Cristo na sua jornada, que estavam encarnados, eram espíritos já em fase de provas e expiações, assim como nós estamos hoje. E todos nós precisamos das nossas provas para nós desenvolvermos as nossas habilidades e evoluirmos. Essas provas são as pedras de tropeços que existem em nossos caminhos. Todos nós, quando reencarnamos, já programamos algumas dificuldades para as nossas vidas. Nós programamos dificuldades de relacionamento, nós combinamos que nós vamos reencarnar na família tal, na família qual, nós vamos ter como pai ou mãe fulano ou beltrano, nós seremos irmãos de A ou B, que geralmente são espíritos que trazem algum tipo de dificuldade. Isso já representa uma provação para a nossa vida. Por meio desse convívio diário que nós estaremos submetidos durante esta reencarnação, nós nos testaremos. Será uma grande oportunidade de aprendizado, de sacrifício, de perseverança para superarmos essas dificuldades. Isso, então, é visto como uma pedra de tropeço. Aquela situação difícil que nós vamos precisar viver, passar. Muitos de nós programamos dificuldades financeiras. A gente que está aprendendo a valorizar, né, os bens materiais, porque já desperdiçamos muito em vidas passadas, não valorizamos, utilizamos mal, nascemos agora com aquele compromisso. Nós vamos passar por uma situação financeira de aperto.
para que a gente aprenda com ela. E vocês já repararam que muitas vezes, por mais que a gente tente, que a gente se esforce, existe até curso para se lidar com as finanças. E às vezes a gente está sempre ali apertado, né? Quando a gente consegue ir equilibrando daqui, acontece alguma coisa e aquilo desequilibra novamente, a gente está novamente numa situação complicada, difícil, aquilo faz parte da vida. Compromisso reencarnatório que nós pedimos, que nós programamos para a nossa vida, para o nosso aprendizado. Doenças físicas, algumas são até imperceptíveis. Quantos de nós às vezes tem um probleminha aqui ou ali, mas que ninguém repara, se a gente não falar, ninguém fica sabendo. Mas que a gente precisa conviver diariamente com aquela dificuldade que testa a nossa paciência, a nossa disciplina. Eu não posso comer isso, mas de vez em quando a gente dá aquela escorregada, não aguenta e vem a consequência logo em seguida, né? Ali nos trazendo com a rédea curta, você vai ter que aprender a ser disciplinado. Se é não, é não. Vamos aprender, seja teu sim, sim, teu não, não. Então é também uma dificuldade que a gente traz para o aprendizado. Outras pessoas já trazem problemas ostensivos. E aí, repito, o nosso professor Emmanuel que cita para a gente. Pessoas que nascem com debilidades sérias, que trazem dificuldades sérias. Pessoas que já nascem amputadas de algum órgão, né? Outro dia eu vi num anúncio, um homem já nasceu sem as duas pernas, sem os dois braços. No entanto, ele toca bateria, ele nada, ele faz mergulho, é casado, tem 2 filhos, um espetáculo. Ele venceu aquela dificuldade, foi programado, ele programou nascer daquele jeito para vencer. Ele nasceu e venceu, está vencendo. E assim são muitos que nascem com problemas sérios para passarem por testes, por uma provação séria. Então, Emmanuel diz para a gente, por meio do nosso querido Chico Xavier, que esses tropeços, essas pedras de tropeço, melhor dizendo, que o Cristo se referia na época, são essas provações que todos nós estamos submetidos na vida, que todos nós passamos diariamente. São pedras de tropeço. Na palavra que o Cristo se utilizou no dialeto dele, são os escândalos. Então, todos nós temos em nossas vidas, na nossa caminhada, esses escândalos. Eles são necessários, são eles que nos ensinam, são eles que nos encaminham, são eles que nos educam, Dona Zélia, né? São eles que nos colocam no eixo, né, Yara? Cortam as nossas asas e a gente, então, entra nesse processo de melhoria, de transformação, de crescimento. Por isso que o Cristo afirmou, que esses escândalos são necessários, que eles venham ao mundo, e eles são também inevitáveis. E o professor Emmanuel nos esclarece também que não só as provações, mas as expiações. Para quem não sabe a diferença de provação para expiação, provação é algo que nós passamos na vida para servir do nosso aprendizado. Não tem ligação nenhuma com atos nossos do passado, com erros do passado. Eu vou passar por uma situação para que eu aprenda com ela. Expiação está ligada a uma dívida do passado. É algo que eu fiz de errado e agora eu preciso corrigir, eu preciso consertar, eu preciso quitar essa dívida. Então a expiação está sempre ligada a um ato nosso do passado, a um ato do pretérito. Então esse nosso irmão, professor Emmanuel, ele nos esclarece que essa população terrena, desde a época do Cristo até os dias de hoje, é composta por espíritos, olha eu vestindo a casaca, endividados. Por espíritos que trazem dívidas sérias do passado. Então, necessariamente, nós vamos reencontrar essas dívidas nos nossos dias de hoje. Todos os nossos erros que nós cometemos no passado, todas aquelas nossas dívidas, elas vão ressurgir em nossa caminhada.
Isso é inevitável e isso é necessário para que a gente resgate. Se eu fui um homicida e eu tirei a vida de alguém, mais na frente eu vou precisar reencontrar com essa pessoa, conviver com essa pessoa e auxiliar esta pessoa na sua caminhada, para resgatar com ela a dívida que eu tenho de um dia ter tirado a sua dívida. Tem um lugarzinho aqui e tem aqui também. Por favor. Boa noite. Boa noite. Nada, que isso? Poxa vida. Chegou, isso que é importante, isso que é importante. Nada. Se nós ferimos alguém, necessariamente e inevitavelmente essa pessoa ressurgirá em nossa caminhada para a gente recompor aquilo que a gente fez. São os escândalos necessários e inevitáveis em nossas vidas. Então, quando Cristo disse, ele não mentia, nós que não compreendíamos e até o dia de hoje ainda não compreendemos, mas com o auxílio desses nossos irmãos vai se tornando mais claro, vai facilitando a vida. Mas o Cristo disse para nós: ai do homem pelo qual os escândalos venham. E aí a gente, vai ser necessário, se é inevitável, se é uma provação na nossa vida, se é uma expiação, por que nós teremos essa responsabilidade séria, nós seremos puxados à orelha severamente? O Cristo, ele trabalhava com alegoria, era um mestre em ensinar, ele era um mestre, aquele que realmente educa, e ele tinha a sua didática eram as parábolas. Jesus não falava nada diretamente, ele não falava nada claramente, ele só falava por parábolas e por alegorias. E muitas vezes, depois, quando os discípulos se reuniam sozinhos com ele, os discípulos falavam: mestre, o que você quis dizer com aquilo que ninguém entendeu nada? Aí Jesus chamava atenção: mas vocês não conseguiram entender? E Jesus então dava aquela broncazinha. Algumas vezes Jesus explicava, outras vezes não. Ele deixava lá cada um pensando, era para refletir. Então, quando Jesus monta essa frase, é necessário: ai do mundo por causa dos escândalos, mas ai do homem pelo qual os escândalos venham, ele estava querendo jogar em nossa cabeça algo para que a gente ficasse pensando, para que a gente ficasse refletindo. Ele trabalhava, ele fazia jogo de palavras, justamente para a gente pensar. Semana passada, minha esposa recebeu no WhatsApp de um companheiro de um grupo nosso de meditação: permaneça no que permanece. E a Ariara fez assim, Todo mundo, Permaneça no que permanece, para a gente pensar o que ele estava querendo dizer. Que é para a gente não ficar fixado no que é transitório, preocupado com bens materiais, para a gente permanecer, ou seja, se compenetrar naquilo que permanece, no que é verdadeiro. Quer dizer, ele fez um jogo de palavras para a gente pensar, para a gente buscar, porque quando a gente faz isso, a gente fixa. Se a coisa vem muito prontinha, entra no ouvido, sai no outro, a gente esquece. Quando a gente faz um jogo de palavra e a pessoa então faz assim o que quis dizer, a gente para pensar e aquilo fixa. Assim que o Jesus trabalhava, os ensinamentos dele eram para a eternidade. Então ele precisava fazer jogos de palavra para que aquilo chamasse a atenção. É um jogo de palavra que ele faz. Numa hora, escândalo, ele está se referindo a essas situações que são inevitáveis em nossas vidas. Em outra hora, ele está se referindo a essas pedras de tropeço, mas que não são postas em nossas vidas para que a gente caia, para que a gente de fato tropece. Toda pedra no caminho, ela pode servir de tropeço.
Se eu estiver andando olhando para cima, olhando os passarinhos, né? Eu estou caminhando, olhando para cima para os passarinhos, eu vou tropeçar. Agora, se eu estiver olhando para o chão, eu vou pular por cima, eu não vou cair dela, certo? Se eu estiver atento, se eu estiver prestando atenção, eu não tropeço. Ela vai estar no meu caminho, mas eu vou passar por cima, eu vou desviar. A gente só tropeça quando ela está lá no meio do caminho e a gente não presta atenção. Então não é que ela não está lá para que a gente tropece. Ela está lá para que a gente tenha cuidado, para que a gente tenha atenção e a gente aprenda a caminhar de uma forma segura. Então, quando Jesus diz que é inevitável, que é necessário que essas pedras venham e que elas estão em nosso caminho, porque elas existem no mundo que nós vivemos para nos servir de aprendizado, não para que realmente a gente tropece e caia. Compreenderam? Se ficou meio esquisito, a gente fala que a Verinha explica melhor para a gente. E aí então a gente vai parar para pensar, para fazer uma reflexão sobre essas pedras de tropeço que existem nas nossas vidas e que a gente vive metendo o dedão e caindo. Quantas pedras de tropeço que nós podemos citar? O dinheiro. Já comecei eu falando do dinheiro, não é verdade? O dinheiro é um instrumento, é uma ferramenta necessária para a nossa sociedade, para o desenvolvimento da nossa sociedade. As riquezas são necessárias, nós estudamos isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. São as riquezas que geram todos os serviços, todos os bens que nos permitem viver numa sociedade organizada, que nos ofereça conforto, que nos ofereça agasalho, alimento, que propicia saúde para o nosso corpo físico. O dinheiro, no entanto, a gente transforma essa ferramenta numa pedra de tropeço, porque a gente mete a mão no dinheiro e, de vez utilizar como uma ferramenta para o nosso bem e o nosso bem social, a gente se utiliza para satisfazer as nossas ambições, a gente se utiliza para satisfazer as nossas vaidades, o nosso orgulho, e com isso a gente faz um monte de besteira. Quando a gente faz esse monte de besteira, é o momento que a gente está tropeçando nessa pedra. Ela não estava ali para a gente tropeçar. Nós tropeçamos porque agimos mal. Assim, é necessário que essa pedra ou que essa ferramenta esteja em nosso caminho? Mas ela não está ali para que a gente tropece, a gente está ali para que a gente se utilize dela. Eu tropecei e caí por responsabilidade minha, o livre-arbítrio foi meu. Por isso que o Cristo disse: ai daquele homem pela qual o escândalo venha, ou seja, a gente tropece. Quando Cristo então disse isso, ele está se referindo a todos nós quando nos utilizamos mal desses recursos e produzimos coisas ruins, que é motivo de queda de todas as pessoas. O poder é uma outra grande pedra de tropeço. Muitos de nós nascemos com responsabilidade de assumir o poder. Assumir o poder é necessário. Nós temos uma sociedade porque existem pessoas que assumem o poder para organizar essa sociedade. Assim, todas essas pessoas que administram, que têm o poder, são pessoas que estão exercendo uma função extremamente necessária. E elas são muitas conduzidas a esse posto para que realizem determinado trabalho. Agora, se ela utiliza mal esse poder, se ela utiliza em proveito próprio, se ela faz mau uso e produz o mal, é uma responsabilidade pessoal. E por esta responsabilidade pessoal, ela vai ter que arcar com as consequências. Por isso, ai do homem pelo qual os escândalos venham, essas pedras de tropeço servem de fato
para a queda, servem de fato para a ruína. Nós falamos do dinheiro, nós falamos do poder, então eu estou isento, porque não tem dinheiro nem tem poder, então estou tranquilo. Mas existem outras pedras, né? Os nossos desejos. E aí, quando eu falo em desejo, a gente pode pensar em diversos desejos de todas as naturezas. Se nós não lidamos com eles de forma equilibrada, e se nós então damos força a eles e passamos a abusar disso, nós estamos tropeçando nessa pedra, está sendo motivo de queda nossa e às vezes de outras pessoas. E assim nós temos diversas situações na sociedade, nós poderíamos puxar diversos exemplos, se alguém quiser citar um, fiquem à vontade. São situações necessárias para a sociedade, situações necessárias para o nosso crescimento, mas que podem ser mal utilizadas dependendo de cada um de nós. Assim, se eu assumo aquela responsabilidade e utilizo bem, mérito meu. Agora, se eu utilizo mal, a responsabilidade que eu estou assumindo é muito grande. E certamente eu vou ter que arcar com essa responsabilidade, eu vou ter que arcar com tudo que advenha desse meu ato, desse ato que eu realizei. Por isso que o Cristo foi enfático. Ai daquele por quem o escândalo venha. E nesse momento, ele está se referindo já a esse momento que a gente tropeça, que a gente utiliza mal. Aquelas condições que nos foram postas na mão. E no caso do Cristo, especificamente, é bastante interessante. Porque o Cristo, nessa passagem, como ela está descrita por nós pelo evangelista Mateus, o Cristo vinha caminhando, acompanhado dos seus apóstolos. E os apóstolos acompanhando começaram aquela discussão. Quem seria o maior no reino dos céus? E eles estavam se referindo a eles, os 12 apóstolos, né? Entre nós, quem vai ser o maior? Já estavam disputando posição no céu, olha só. E o Cristo aqui só percebendo, né? A discussão deles, o interesse em estar numa posição maior no reino dos céus. Aí o Cristo chama eles e diz o seguinte: olha, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o servo de todos. Então Jesus nos diz que aquele que deseja ter estatura espiritual, aprenda a servir. Vai servir o seu próximo, que assim você vai ter estatura. E nessa conversa, então, eles perguntam ao Cristo como que eles deveriam ser para ganharem o reino dos céus, nessa mesma conversa. Aí o Cristo chama uma criancinha, pega a criancinha, coloca no meio e diz então, aquele que quiser ser grande no reino dos céus, seja como essa criancinha. Aquele que não se transformar e se colocar como esta criança, não merecerá, não entrará no reino dos céus. Jesus se utiliza daquela imagem da criança, evidentemente se utilizando da pureza, né, da franqueza que a criança tem, daquela falta de maldade que a criança tem. Nesse sentido que o Cristo se utiliza, dando o exemplo, dá o exemplo que nós temos que ser simples, puros, sem maldade, como uma criança, para que a gente possa ter o reino dos céus, para que a gente possa ganhar esse reino dos céus. E Jesus alerta, aquele que fizer mal a um desses pequeninos, é a mim que está fazendo. E Jesus então completa dizendo, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, por causa desses males que o homem comete com o seu próximo, principalmente aqueles que não são grandes, aqueles que são menores. O que o Cristo está ensinando para nós? Essa relação de poder. Aqueles que são maiores, que têm mais força, geralmente abusam dos menores, abusam dos mais fracos.
Estamos no século XXI, estamos no ano de 2023 e a gente ainda encontra pessoas em situação de escravidão. Toda semana a gente ouve nos jornais pessoas em situação de escravidão. É o poder econômico abusando severamente do outro, é o ser humano abusando do outro. E assim a gente vê pessoas que abusam de crianças, abusam de adolescentes, abusam de pessoas economicamente mais fracas, né? Empregam na sua casa, dão lá um dinheirinho por mês, não dão mais nada e botam para trabalhar, né? Naquela situação, fazer de tudo. E eu fico espantado quando às vezes eu contrato algumas diaristas lá em casa e eu chego para almoçar e eu chamo, senta, vem almoçar com a gente. Mas eu vou sentar na mesa? Não, eu trabalho numa outra casa que eu tenho que comer lá na varanda. E não posso tirar a comida da panela que os patrões estão comendo. E eu fico, gente, no século que nós estamos, no ano que nós estamos, ainda existe isso. Eu fico chocado com algumas coisas que eu ouço, mas que infelizmente são verdades. Verdadeiros abusos. Há pouco tempo no banco eu estou lá atendendo uma pessoa jovem, nervosa, olhando no relógio. E eu falei, poxa, você está com tanta pressa assim? Ela falou, não, porque eu estou no meu horário de almoço. Eu vim pagar essas contas. Eu falei, senhor, mas essas contas não são suas. Eu conheço o patrão, essas contas são do seu patrão. Ela falou, ele me obriga a pagar as contas dele no horário do meu almoço. E eu não posso me atrasar. E hoje eu não vou poder comer, porque eu demorei demais no banco. O queixo da gente cai, né? Quando a gente vê esses abusos na sociedade. É o homem abusando do seu semelhante. Né? Nós ainda temos isso nos dias de hoje. Isso são os escândalos, são as pedras de tropeço que nós temos nas nossas vidas, porque o ser abusa daquela situação que ele tem. Ele está numa posição privilegiada, ele abusa do seu semelhante. E quantos outros abusos a gente escuta falando no dia a dia, que as pessoas se aproveitam de uma determinada posição, se aproveitam de uma determinada situação para abusar, para tirar proveito do outro, e está numa posição de fraqueza. O Cristo nos alertou, né? Ai do homem pelo qual os escândalos venham, ai do homem que se deixa levar, se deixa levar pela vida e acaba tropeçando, acaba caindo e levando outros à queda. Nós temos uma responsabilidade muito grande, principalmente quando a gente assume algum tipo de condução, quando a gente está conduzindo algum grupo, né? Quando a gente vem falar aqui, eu falo, tem um determinado peso. Quando o Henrique vem, pendura isso aqui tem um peso, vocês não imaginam, né? Isso aqui centuplica, porque aqui eu estou falando para vocês, aqui eu estou falando não sei para quantos, né? Olha o peso, né? Isso aqui fica assim na gente, ó. Por causa da responsabilidade, tudo que a gente fala, de alguma forma a gente está conduzindo o outro. E quantas pessoas também tropeçam nisso? E eu costumo pedir licença ao nosso irmão Adolf Hitler, que Deus o abençoe aonde quer que ele esteja, mas foi um homem que abusou do seu poder de dominar por meio da palavra, né? A gente, quando estuda lá a história dele, um garoto simples, cresceu de forma simples, até que um dia foi ao cinema e ouviu um discurso. E quando ele ouviu o discurso, ele não prestou atenção no que estava sendo falado, mas ele percebeu o poder que tinha a palavra. E ele passou então a se utilizar desse poder da palavra para conduzir o mundo e fez o que fez. Né? E a última, né, a vez que eu tive notícias dele, não sei, até não posso afirmar se é uma notícia verídica, mas que ele estaria afastado do planeta Terra porque as vibrações de ódio em relação a ele são tão grandes que ele foi protegido, isolado. E somente depois que todos aqueles espíritos que sofreram por causa dos atos dele evoluírem e esse ódio diminuir, é que ele vai poder ser trazido de volta para começar a sua caminhada de
recondução, de reconstrução, de refazimento. Né? Então, olha só a responsabilidade. São os escândalos que o Cristo já se referia há 2000 anos atrás. E todos nós vivemos nos nossos dias a dias com essas responsabilidades. Todos nós temos essas pedras no caminho. Na nossa família nós temos aquele ser que às vezes é de difícil convivência, mas que de vez em quando eu falo, de vez a gente fica torcendo para que ele desapareça, para que ele vá morar lá do outro lado do mundo, para que a gente procure se dar bem com ele, porque é a oportunidade que Deus está nos dando. Às vezes pode ser difícil, mas é uma grande oportunidade que a gente está tendo e a gente não deve perder. Quando a gente está ali no ambiente de trabalho com um colega difícil, de vez a gente entrar num processo de disputa e às vezes de alimentação dessa discórdia, lembrarmos que é uma grande oportunidade de harmonização. São momentos que a gente vai vivendo em nossas vidas e a cada momento depende da nossa escolha, da nossa atitude. Podem essas situações serem pedras de tropeço em nossas vidas e se tornarem grandes escândalos que estão vindo por meio de nós, os quais nós teremos grande responsabilidade no futuro, ou pode ser uma grande oportunidade de crescimento, de transformação e de nos tornarmos grandes no reino dos céus. Está em nossas mãos, depende da nossa escolha, mas depende principalmente da nossa atenção a cada dia. Como eu disse, quando a gente caminha olhando para os pássaros, olhando para as flores, desatentos, nós cometemos os erros. Agora, quando a gente tem atenção, quando a gente presta atenção, a gente não escorrega, a gente não tropeça, a gente não cai. E essa atenção está naquele estudo diário que a gente deve fazer. O Evangelho, a Bíblia, não deve ficar aberto lá na estante, porque solta bons fluidos dentro de casa, igual muita gente fala. Eu deixo a Bíblia aberta lá em casa porque é bom que dá bons fluidos na casa. Dá bons fluidos se a gente lê, se a gente parar para meditar e principalmente se a gente procurar colocar aquilo em prática em nossa vida. Aí sim, vai dar muitos bons fluidos. Ficar só lá aberto vai encher de poeira. É a única coisa que vai acontecer. Então que Jesus nos abençoe, que Deus esteja conosco e que os bons espíritos nos auxiliem para que a gente não tropece e para que a gente chegue vitorioso ao final da nossa jornada. Muito obrigado a todos vocês. Muito bom, né? Agora é agradecer nosso Mestre Jesus por essa oportunidade de ouvir nosso irmão, tão inspirado pelos amigos espirituais que nos desejam bem, que nos amam e que trazem esses irmãos assim para nos lembrar dos cuidados que temos que ter para não tropeçar essas pedras do caminho, né? Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor. É tão bom estar aqui, é tão bom poder ouvir nossos irmãos trazendo as reflexões sobre a Tua obra, sobre os Teus ensinamentos, sobre o Teu Evangelho, sobre a Tua passagem no nosso planeta. Obrigado por nunca ter desistido de nós, apesar de toda a nossa resignação no erro. Que os nossos guias e protetores espirituais possam estar ao nosso lado, nos conduzindo, nos ajudando a refletir sobre os ensinamentos hoje trazidos pelo nosso irmão, para que sempre estejamos vigilantes para não tropeçar nas armadilhas que nos são necessárias para o aprendizado, que nos são necessárias para a nossa evolução. E assim, Mestre Jesus, muito agradecidos por este momento sublime, em comunhão com a Tua Palavra, pedimos as Tuas bênçãos para o próximo momento do nosso trabalho de hoje, que é o passe, que os médiuns possam estar envolvidos pelos guias e protetores espirituais,
sob a égide do nosso Mestre Jesus, em favor de nós mesmos, em favor de todos aqueles que aqui vieram, em favor dos próprios médiuns, em favor dos que não puderam vir. E assim, querido Mestre Jesus, seja pois em teu nome, em nome dos guias e protetores desta casa e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por encerrado o momento de estudos e por iniciado os trabalhos de passe da noite. Que assim seja, graças a Deus.